Olá, bonitas, tudo bem? Como vão? Hoje eu não tô aí, né? Pois é, tô passeando. Não, não é só passeio. Na verdade, eu tô fazendo um curso super bacana. Um curso New Start com o Dr. Géia. Não sei se vocês já ouviram falar. Tô aqui, tô tentando mostrar para vocês o lugar que eu tô, mas tá meio complicado porque a chuva e o frio estão intensos aqui. Então, todas as montanhas que tem aqui pertinho não estão aparecendo porque estão atrás das nuvens. A gente está aqui numa altura de 1.750 metros acima do nível do mar. Bom, estou passando, mandando essa mensagem para vocês, só para dizer que vocês moram no meu coração, que eu volto logo e a gente vai ter muitas novidades, tá bom? Eu estou aprendendo aqui sobre os 8 remédios naturais, aquilo que eu tenho falado para vocês várias vezes. Eu estou vivenciando no dia a dia uma nova forma de viver e também sentindo bem de pertinho o amor de Deus por mim. E estou muito feliz. Queria que vocês tivessem um ótimo programa, tá bom? Beijinhos. Logo, logo eu volto. Deus esteja com os nossos sonhos, que Deus realize os nossos sonhos e que cada manhã Deus tem um mundo de coisas para nos dar. Só coisas boas e coisas alegres. Né? Que bom que nós temos um Deus que nós podemos confiar, né? Que bom que temos um Deus que podemos entregar as nossas dificuldades, as nossas ansiedades. E que bom que esse Deus nos dá sonhos também, né? E que esses sonhos que Deus nos dá, com certeza, de nós estarmos um dia no céu com os nossos queridos e termos vida eterna, né? Que possamos nos preparar para isso. Bom, então, vocês sabem, nós sempre falamos sobre uma bonita da Bíblia, que hoje quem vai falar para nós vai ser a Andréia Silva. Quem é daqui da igreja já conhece ela, né? Ela é jornalista, ela trabalha aqui na associação, e ela vai falar para nós. Vou deixar ela falar para de qual a mulher que ela vai falar. Está bem curto o fio aqui. Obrigada. Boa noite, amadas do Senhor. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Fiquei feliz com o convite. E eu vou falar sobre uma mulher que eu admiro muito na Bíblia. Mas estudando bem detalhadamente a história, a gente vê que ela não era uma mulher perfeita, não. Ela não era uma mulher de uma fé inabalável. Ela era uma mulher assim, parecida comigo, com você, com muitas qualidades e muitos defeitos também. E o nome dessa mulher é Sarai. Todo mundo conhece a história de Sara, né? Sara, que teve Isaac, que gerou uma grande nação, tal. Todo mundo fala assim sobre esse lado positivo da história. Mas antes dela se tornar Sara, ela era quem? Ela era Sarai. E nesse período meio que obscuro da vida dela, que foi o período maior da vida dela, 91 anos, ela passou por muitas dificuldades. E na Bíblia revela alguns traços do caráter de Sarai. E é sobre ela que eu quero estudar com vocês hoje. Então vamos lá? Quem tem a Bíblia aí, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 11. Vamos ver as primeiras características que a Bíblia traz sobre essa mulher. Gênesis capítulo 11, nos versículos 29 e 30. Ali diz assim: Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril e não tinha filhos. Ponto. Bom, ali nós já temos duas características dessa mulher. Primeiramente, ela era esposa de Abrão, e segundo, era estéril e não tinha filhos. Bom, essa segunda característica dela já é, por si só, muito triste e muito terrível para aquela época. Nós sabemos que a mulher ela era responsável por dar uma descendência para o seu esposo, por perpetuar o nome dele na terra. E quando isso não acontecia, ela era menosprezada, ela fazia um papel feio perante a sociedade, perante as pessoas que ela vivia. E Sarai, ela carregava esse peso. Ela carregava esse peso de ser estéril e de não conseguir perpetuar a geração do marido dela, do amado dela,
naquela época. Mas Deus, ele intervém nessa história. Deus chega e Deus vai falar com o patriarca daquele lar. Deus fala com Abrão e dá umas promessas maravilhosas para ele. E agora a gente acompanha essas promessas. No capítulo 12, no versículo 2, tem a primeira promessa. Capítulo 12, no versículo 2. Deus fala assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Se Deus vai fazer dele uma grande nação, é porque ele vai ter uma descendência. E Deus continua. Vamos ver ali no versículo 7, diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Deus fala de novo, a sua descendência, então você vai ter descendentes. Mas Deus continua, não é só 2 vezes, ele fala mais. Ele vai ainda no capítulo 13, no versículo 16, e ele fala assim: farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Alguém consegue contar o tanto de pó que tem na terra? Não dá, é uma descendência muito grande, mas Deus fala ainda mais. Vamos continuar, Deus fala no capítulo 15, nos versículos 5 e 6, Deus diz assim: então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que tu podes. E disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abrão ouviu a promessa de Deus e ele creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Deus prometeu, eu creio. Mas Sarai não era assim. Sarai, ela ouviu. Abrão falou para ela da promessa sobre que Deus estava derramando sobre o lar deles. Mas estava difícil. Passaram-se anos, passaram outros anos e foram passando o tempo. E Sarai, ela começou a desconfiar de Deus. Sabe, eu não sei, mas eu acho que isso acontece muito na minha vida, eu acredito que pode acontecer na sua também. Sarai, ela começou a olhar assim: bom, eu acho que Deus está prometendo isso, mas Ele está prometendo isso para o meu marido, não para mim. Sabe, eu acho que Deus pode operar um milagre na vida daquela pessoa, porque eu vi que Ele operou, mas não na minha. Eu sei que Deus pode fazer isso na vida de tal pessoa, de outra pessoa, eu já vi Ele fazendo esses milagres, mas para mim Ele parece um Deus tão distante. Será que Deus ouve a minha oração? E eu já vi Ele fazer as coisas na vida das outras pessoas, mas e na minha? Será que Deus vai fazer um milagre para mim também? Sarai achou que o milagre não era para ela. Sarai achou que o milagre era só para Abrão. Então o que ela fez? Ela parou com aqueles anos de tortura, aqueles anos de espera, aqueles anos do silêncio de Deus, e ela resolveu apressar as coisas. O milagre não é para mim mesmo, então eu vou pegar uma serva minha, vou dizer para ela se deitar com meu marido, ela vai dar um filho para ele, pronto, acaba essa tortura, acaba essa preocupação e está tudo resolvido. E foi o que ela fez. Ela pegou uma serva, Agar, deu para Abrão e Agar concebeu. Mas quando nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito, a gente não resolve o problema. E pior que isso, a gente piora o problema. Olha só o que aconteceu. Se a gente continuar acompanhando a história, a gente vê no capítulo 16, nos versos 3 e 4. Capítulo 16, versos 3 e 4, e diz assim: então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, a seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Então, a Sarai começou agora a ser desprezada dentro do seu próprio lar. Ela não tinha mais a autoridade de ser a senhora daquele lar. Agora, o marido dela estava esperando um filho de outra. Ia ser pai de um filho de outra. E a situação começou a ficar complicada para ela. Só que mesmo quando nós nos metemos nos planos de Deus, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente desconfia e faz as coisas erradas, Deus não desiste da gente. E eu queria que vocês lessem comigo agora o que Deus faz, então, para acalmar Sarai. Olha só, no capítulo 17.
Deus sempre chamava Abrão e falava para ele sobre o que ia acontecer. Agora Deus faz um pouquinho diferente. Ele chama Abrão e ele não fala dele, ele fala de Sara. Versículo 15. Disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamará Sarai, porém Sara, abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com 90 anos? Vamos ali para o verso 19. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Versículo 21. A minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz, neste mesmo tempo, daqui 1 ano. Primeiramente, Deus tinha chamado Abraão, e tinha feito a promessa de que ele iria abençoar aquele lar e ia ter uma grande descendência. Mas Deus percebeu que Sarai não tinha se sentido parte daquela promessa, ela não tinha tomado posse da promessa. Então ele pegou e chamou Abraão e fez diferente. Falou da mulher dele. É Sarai. É ela que vai te dar um descendente. É ela que vai receber essa bênção junto com você. É vocês dois. Sarai faz parte. Sarai, agora vamos mudar o nome dela. Não é mais Sarai, agora é Sara. E ela vai receber essa bênção. Só que Deus ainda não ficou contente com isso. Além dele pegar e falar diretamente de Sara, ele pegou e foi pessoalmente visitá-los. Bacana, né? Se a gente continua vendo ali no capítulo 18. O título do capítulo 18 diz assim: o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Viu só como Deus se preocupa com nós? Como ele se preocupou com Sarai? Ele foi pessoalmente visitá-los para dar as boas novas. E no versículo 9 a 14 eu gostaria de ler com vocês. Eles estavam ali, chegaram o Senhor e dois anjos junto com o Senhor, né? Abraão recebeu eles, fez uma refeição ali enquanto eles estavam reunidos. O Senhor falou assim. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei eu ainda prazer? Disse o Senhor a Abrão: porque se riu Sara, dizendo: será que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. O Senhor visitou a casa de Sara e falou que dentro de 1 ano ela daria luz a um filho. E eu paro a história por aqui. Você já sabe o resto da história. Sarai tornou-se Sara. Ela deu à luz a um filho, a Isaque, e ele casou-se com Rebeca, teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó teve 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. E os israelitas chegaram então até a terra prometida e habitaram em Canaã e se tornaram uma nação poderosa. Deus cumpriu a sua promessa. E Deus cumpre a sua promessa nas nossas vidas também. Mas às vezes nós agimos como Sara, como Sarai. Ela não era alguém perfeita. Ela desconfiou de Deus. E ali nessa história, quando o Senhor foi até na tenda deles, onde eles habitavam, ela estava escutando tudo bem quietinha atrás da porta. E quando eles falaram que ela ia ter um filho com 90 anos de idade, ela se riu.
Ela desconfiou de novo. Mas Deus, ainda assim, não desistiu dela e deu o presente para ela. Depois dos capítulos seguintes, nós vemos a continuidade da história e ela louva a Deus, faz um louvor ao Senhor, porque Ele cumpriu a promessa na vida dela. E eu acho isso muito bacana, porque se essa história não tivesse acontecido na Bíblia, a gente não teria em quem se espelhar quando nós passamos por momentos de espera, momentos de silêncio de Deus. Eu não sei, mas todas nós temos alguma coisa que nós esperamos de Deus. Às vezes pode ser uma cura física, a cura de uma doença que vem há muito tempo em nós ou em alguma pessoa que nós amamos de nossa família. Às vezes pode ser a cura de um relacionamento quebrado há muito tempo e que você convive com essa dor e você pede a Deus todos os dias, Senhor, cumpra a tua promessa na minha vida e me ajuda a restaurar esse relacionamento. Ou você pode estar cobrando de Deus a promessa de uma situação financeira melhor, de um trabalho que você não consegue encontrar, alguma coisa. Eu sei que tem alguma coisa que você pede de Deus. Só que o conselho que a Bíblia nos deixa é se aposse dessa promessa. Você não precisa desconfiar, você não precisa duvidar dos planos de Deus para a sua vida. Sarai, ela passou por momentos difíceis, porque ela ainda era jovem, recém-casada, e a Bíblia já estava falando assim, ela era estéril. E ela passou muito tempo, passou 90 anos estéril. E eu acredito que às vezes ela se perguntava assim, mas por quê? Né? Às vezes a gente faz essa pergunta assim, por quê? Mas para tudo há um propósito debaixo do céu. E Deus olha, Deus é um Deus de perto, não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto. Então Ele olha a necessidade de cada um dos seus filhos. E Ele olha a minha e olha a sua necessidade também. E no momento certo, Ele intervém e Ele responde. Enquanto a gente espera, é muito importante que a gente não apresse as coisas, como ela tentou fazer, né? A gente viu que ela arranjou um outro probleminha no meio do caminho. Mas Deus deixou esse detalhe na história realmente como uma precaução. Cuidado, você viu, né? Que ela fez isso e deu um resultado meio ruim. Então, se previna, não faça isso, não. Isso é algo muito importante também. Nós temos que deixar Deus ser Deus e Deus fazer o que convém a Ele. Nós devemos crer na promessa cegamente, por mais que seja alguma coisa impossível, mas nosso Deus é Deus do impossível, né? Então, essa é a parte dele. E para que a gente creia de verdade, a gente tem que se aproximar das promessas de Deus. Se Deus prometeu, diga, eu creio. Você crê? Quero ouvir, você crê? Então diga, eu creio. Eu creio. Amém. Eu também creio nas promessas de Deus. Eu creio que Ele tem grandes planos na minha vida, na sua vida, na vida de todas nós. Na vida da nossa família, na vida dos nossos amigos, na vida dos nossos familiares. E Deus vai realizar grandes planos na nossa vida, grandes coisas. A gente só precisa confiar. Confiar nele. E eu termino agora a nossa conversa aqui hoje com o último verso que a gente leu no capítulo 18, que dizia assim, no versículo 14, acaso para o Senhor há alguma coisa demasiadamente difícil? Não, não há. No Novo Testamento, Jesus fala assim, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não é em uma ou em duas, é em todas. Não há impossíveis para Deus. E é esse Deus que nós servimos. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos perseverar. Se for 30 anos que você tiver que perseverar, persevere. Se for 76 anos que você tiver que perseverar, persevere. Se for 91 anos que você tiver que perseverar, como foi Sarai, persevere. E Deus há de te abençoar. Amém? Obrigada, Andréia, por falar para nós. Aprendemos bastante. E realmente, às vezes, nós vivemos num mundo dos resultados imediatos, né? Tu aperta num botão, já te dá a resposta. Se tu demora um pouquinho, tu já fica ansioso, né? Imagina a gente esperar tanto tempo assim, como Sarai esperou. A gente não pode criticar ela, né?
porque eu acredito que nós faríamos a mesma coisa, né? Mas que bom que realmente nós temos esses exemplos na Bíblia que nós podemos ler, podemos estudar e podemos também ter outra realidade, né? A Andréia não falou, mas o probleminha que ela fez na vida dela é um problemão até hoje no mundo, né? Aqueles dois povos brigando e se matando o tempo inteiro é terrível, né? É um problema que trouxe até os dias de hoje. E às vezes a gente não percebe a consequência dos nossos atos, né? As consequências que isso pode acontecer lá mais adiante. Mas que possamos confiar em Deus, que Ele está sempre à frente dos nossos planos e dos nossos sonhos. Hoje nós vamos falar, a Tatiane já falou para nós bastantes vezes, acho que todos os anos tu vem aqui, né, Tati? Hoje ela vai falar também um assunto bem interessante, o que nós trazemos na nossa bagagem. Às vezes a gente traz umas pedras bem pesadas, né? E a gente está querendo carregar o tempo inteiro. Vou deixar contigo, Tati. Tá, não tem problema. Boa tarde. Quase tarde e noite, né? Mas é tarde ainda. Anoiteceu antes porque quis, mas é tarde. Realmente, todos os anos estamos aqui, junto de vocês, mas é um prazer mais uma vez. Já recebi aqui abraços carinhosos, obrigada pelo carinho, pelo respeito. É realmente uma alegria ver as mulheres reunidas com propósitos. Porque, queridas, os homens se protegem. A gente não veio para falar mal deles, né? Só passar para cá. Mas eles se protegem, eles se preparam. Eles se capacitam. E nós precisamos fazer isso. Para concorrer? Para disputar? Não. Mas para viver em harmonia e viver bem. E viver com qualidade. Muito bom estarmos juntas. Eu diria que a minha fala, pensando em bagagem, enfim, aquilo que trazemos para a vida, quase que ficou muito bem resumida nos textos bíblicos aqui lidos. Parabéns. Porque quase que já estou dispensada da fala, mas enfim, vamos dar sequência. O que Sara fez foi escolha. Foi isso. Escolha, decisão. A cada dia, começamos com novas escolhas, novas decisões. E o que vamos colocar na nossa mala para a vida, naquele dia, fazemos logo no início, na nossa manhã. Optamos por um bom dia, optamos pelo café da manhã mais saudável, mais gordo, depende. São opções simples que têm grandes efeitos, grandes reflexos. E naquele momento eu tenho certeza que Sara pensou, vou resolver o meu problema. O problema é um filho? O problema é ter uma criança nessa casa? Vou resolver. Já que isso era permitido naquele tempo e era natural e normal que acontecesse. Mas, queridas, uma escolha, uma decisão mal pensada pode sim carregar a nossa mala de pedras, que por vezes carregamos uma vida inteira. Também por opção, claro que sim. Todo mundo já viajou? Todo mundo aqui já viajou? Já? Mesmo que para pertinho, assim, vale aquele passeio da escola, também vale, pode ser isso. E a gente se prepara, né? Arruma uma bagagem, ou, enfim, uma mala maior, uma mala menor. As mulheres sempre têm bastante coisa para carregar, né? Mas sabe que é uma injustiça o que fazem com as mulheres. Porque, olha só, na nossa bagagem sempre tem o casaco extra dos filhos, ou a bermuda e o chinelo extra do marido, porque por eles, assim, é uma camiseta, uma bermuda, um chinelo, um tênis, enfim, isso tudo é o suficiente. E se molhar, e se perder, e se, enfim, a gente tem vários se, né? Eles não. É tudo na objetividade. Se bem que isso também não é tão ruim, porque a mala acaba ficando um pouco menor, pesa menos, mas nem sempre. Porque se faltar, eles pedem para quem? Amorzinho, lembrou do não sei o quê? Agora eu sirvo. Agora a minha mala grande é importante. Muito bem. Outro dia um amigo nos relatou que ele saiu para trabalhar e a esposa ficou no compromisso de arrumar a bagagem, as coisas. Eles
ficaria uma semana fora de casa, então, com 2 crianças pequenas, rende um monte de coisa, né? Quando ele chegou em casa, ela tinha não só arrumado as coisas, como carregado o carro. Estava tudo pronto para sair. E aí ele disse que num primeiro momento subiu um ódio, assim, uma raiva, porque o único lugar que tinha dentro do carro era o banco do motorista onde ele ia sentar. Ele disse, mas essa mulher é louca, né? Tu vai levar a casa toda? Ele disse que tinha medo de abrir o porta-mala e achar assim, geladeira, micro-ondas, essas coisas, porque não é possível, a pessoa vai levar a casa toda. Aí, quando eles chegaram no local para onde eles iam, eles alugaram uma cabana, dessas num espaço, como que um camping, alguma coisa assim, que tem várias cabanas, né? E aí precisou de uma extensão. E agora? Precisava de uma extensão. Quando ele olha para o lado, está a esposa com a extensão. Ai, que amor! Né? Aí passou um tempo, precisava de uma chave de fenda. Não sei o que esse homem estava fazendo, mas enfim, precisava de uma chave de fenda. Ele olha para o outro lado, está ela. Eu disse, mas cruz! Ele disse que ficou com medo dela, porque ela pensou em tudo. Ele disse, eu estava apavorado. Porque aquela mulher, tudo que eu pensava, ele disse, eu não vou pensar em mais nada, porque ela vai lá no carro buscar. Então, tudo que ele pensava, ela tinha. Nós, mulheres, fazemos isso. Carregamos tudo, literalmente. Sabe o que os homens fazem? Tem um homem aqui, mas não é nada pessoal, não, viu? Sabe o que os homens fazem? Não estão escutando? Opa, vamos lá. Eles transferem. Sabe o que as mulheres fazem? Conservam. As mulheres são fiéis, elas levam junto. Elas se permitem, mas levam junto. E a mala vai ficando cada vez maior e a bagagem mais pesada. Mas escolhas. Nascemos como que uma tela em branco. Uma tela em branco em que um pintor vai fazer ali uma imagem. Pode ser uma imagem colorida, pode ser uma imagem preto e branco. Pode ser uma imagem alegre, bonita, com formas exuberantes, e pode ser uma imagem triste, sem vida, descolorida. Somos constituídas assim, queridas, como uma tela em branco. E aí, na nossa história, enquanto filhas, nos constituímos lá na nossa herança de família, lá no nosso núcleo familiar. Só que, às vezes, a perversidade de quem nos ensina, de quem nos cuida, torna a nossa bagagem uma pedra difícil de carregarmos. Torna a nossa bagagem algo insuportável emocionalmente e de forma comportamental. Que nada mais é do que aquilo que sentimos e aquilo que fazemos com o que sentimos. Mas então, as minhas dores tem um culpado? É culpa de alguém? Meu pai? Minha mãe? Meu tio? Minha avó? Alguém que me criou, que me educou? Querido, será que é culpa? Ou será que também, por falta de orientação, ofereceu aquilo que tinha? A gente precisa ter esse cuidado. Será que eu não sou exigente demais, a ponto de querer, sim, transferir, e aí ter um comportamento extremamente masculino, e transferir aquilo que é também a minha responsabilidade para o colo de uma outra pessoa? Fazemos isso, né? Nos entulhamos de coisas que são desnecessárias para a nossa vida. Nos entulhamos de coisas que as nossas emoções, por vezes, não sustentam. E vivemos relacionamentos infelizes. Vivemos relacionamentos com os nossos filhos infelizes, com o nosso marido, com a nossa família. Sempre é tempo de mudar, né? Sempre é tempo de fazer diferente. Não, mas aí alguém pode me dizer, não, sabe o que acontece? Estou com 60 anos. Tu acha que eu vou fazer diferente? Estou com 50. Não, amor, com 50 não dá mais. Já deu o que tinha que dar. Queridas, acabamos de ler aqui. Sara tinha 91 anos quando Deus disse para ela, é tempo de mudança. É tempo de fazer diferente. Qual é o espelho que eu uso? Qual é o espelho para onde eu olho? Para refletir a minha vida, para seguir a minha vida. É um espelho torto, queridas? A minha vida vai ser uma vida de tristeza, vai ser uma vida torta. É um espelho bom?
bonito, agradável, a minha vida vai ser uma vida de alegria. É natural, é assim que acontece. Eu tenho tempo, não sei como que eu tô. Tem ainda? Tá. Eu fico com medo às vezes que eu me empolgo, né? Tá bom. Medo, culpa, rejeição, rancor, são os 4 sentimentos que mais transformam a vida, as vidas, enfim, das mulheres em vidas ruins. Esse é o termo. Nós mulheres temos, já estudado pela neurociência, o cérebro um pouco menor do que o cérebro dos homens. Isso faz de nós pessoas mais leves. Coisa boa, né? Oh, glória. Alguma coisa tinha que ter de bom, né? Menos peso. Pelo menos no cérebro, menos peso. Boa ideia, Nancy, é isso aí. Já que em outras formas a gente tem que melhorar, né? Mas, enfim. Nem melhor, nem pior, né? Porque a questão não é concorrer. Mas, enfim, quando temos um cérebro um pouco menor, mas temos massa branca maior do que a massa branca dos homens, isso diz o quê? Que vivemos mais as nossas emoções, processamos mais rápido as informações do que os homens. Interpretamos as coisas mais rápido do que os homens. Só que tem um detalhe. Também armazenamos 60% daquilo que é negativo e apenas 40% daquilo que é positivo. E aí pode ter alguém aí pensando que assim, bom, então já não vale mais a pena fazer nada que é bom mesmo, porque não vou lembrar depois, é quase que tendo Alzheimer, né? Não vai fazer diferença. Olha só o detalhe. Aquilo que é ruim, que é o que está lá em 60%, nós lembramos do evento. Sentimos algo, sim, medo, culpa, rancor. Os quatro focos da qual links que levam a nossa vida a uma vida ruim. Rejeição é um deles, acho que eu esqueci de falar. Isso armazenamos, sentimos quando vivenciamos uma outra situação ruim, aí vem à tona aquele sentimento, aquele medo, enfim. O que é bom, que é o 40%, vivenciamos 24 horas por dia. Essa é a parte boa. Então, enfim, se armazenamos 60%, que é um número maior, e isso nos assusta, porque parece que não faz diferença fazer o que é bom, mas, na verdade, isso só vem à tona se revivermos situações de crise. Eu ouvi uma professora, pessoa maravilhosa, que me ensina muito, e ela, durante um curso que nós estávamos, ela contou o que aconteceu com ela, assim. Com essa questão toda de armazenar o que é mais de ruim, né? Ela disse que foi no enterro de um conhecido. Não era amigo, mas não aquela pessoa muito íntima, assim. E era homem, né? E ela mulher, separada, então ela não podia ir lá e viver grandes emoções, porque ia ficar meio estranho, né? Mas, enfim, ela chegou lá, e quando ela olhou para o morto, ela se debulhou a chorar. Se acabou chorando, que as pessoas olhavam meio estranho para ela, mas berrava tipo criança. E aí depois quando ela enxugou as lágrimas e olhou ao redor, ela se deu conta, nossa, mas o que foi que aconteceu comigo, né? E aí, sentadinha assim, observando o evento em si, infelizmente um sepultamento, mas observando o todo da coisa, ela se deu conta que ela havia feito 3 sepultamentos da qual ela não pôde chorar. Da mãe, do pai e de um irmão. Mas ela não podia chorar por eles? Podia, claro que sim, não era isso. Ela é a filha mais velha. Não tenho certeza, acho que 7, 8 filhos, não era pouca coisa, mas ela é a filha mais velha. E para todos os outros, ela precisou fazer o quê? Ser forte, dar conta da situação, cuidar de quem ali estava, cuidar dos outros irmãos, e não só isso, providenciar e resolver as coisas que envolviam o sepultamento em si. Dava tempo para chorar e se debulhar em lágrimas? Não dava. E aí, quando volta para casa, tem que organizar as coisas da casa de quem faleceu. Tem que cuidar de cancelar o cartão do banco, tem que cuidar de cancelar o benefício do INSS, tem que organizar a vida de quem já faleceu.
para poder dar sequência às coisas. Então não deu tempo de chorar. Só que quando chegou lá naquele sepultamento, veio à tona as lembranças tristes, as memórias. E aquelas memórias fizeram com que ela chorasse muito além do que precisava. Ela disse que num primeiro momento ficou com vergonha. Daqui a pouco ela se libertou e disse, quer saber? Faz horas que eu estou precisando chorar mesmo por todas as minhas dores, então vai ser agora o momento. Acontece isso conosco? O tempo inteiro. Tô de TPM, não mexe comigo. Quem já viveu isso? Já, né? Mulheres. Tô de TPM, não mexe comigo, hoje não é um bom dia. Qualquer coisa que falar com você naquele período, que pode ser de 1 dia, de 5 dias, enfim, cada uma lida de uma forma, pode ser traumático, desesperador, né? Para quem mexeu contigo, é claro, para ti não. Mas para quem mexeu contigo, óbvio. Sim. Sabe o que vem à tona ali naquele momento? Nossa bagagem. A nossa bagagem negativa. Porque lá desde a minha infância aprendi que cuidar de pessoas envolve um bofetão. Tá certo, tá errado, não é essa a questão. Envolve um empurrão. Mais uma vez, a gente não está questionando o que está certo. A gente está trazendo aqui o que realmente acontece, e infelizmente acontece. Sabe por quê, queridas? Porque constituídos a partir de uma família, como a gente falou logo no início, é lá que nós vivemos as nossas alegrias, as nossas tristezas, as nossas mazelas, infelizmente. Sonhos, desejos e pesadelos. Infelizmente, eu digo, porque os pesadelos a gente não precisava, mas sim, é lá que vivemos. Alguns melhores, outros piores. Tudo vai depender, sabe do quê? Da maneira como eu entendo, da maneira como me ensinaram a enfrentar isso. Então, mas como é que eu mudo? A minha mala é pesada, parece que eu carrego pedra. Alguém tem esse sentimento? Parece que eu carrego pedra. E aí, às vezes, eu falo com uma filha, falo com o marido, e me vem a lembrança, nossa, mas falei igual a minha mãe agora. Já sentiram isso também? A gente faz, né? Bah, mas fiz igual o meu pai. Exatamente aquilo que eu não gosto. E eu repito. É por vontade própria, muitas vezes é inconsciente. É a maneira como nos foi ensinada. É a maneira como nós sabemos e vamos fazer. Mas sabe qual é a diferença? Como mulheres adultas, inteligentes e capazes. Filhas de um Deus que tem sonhos muito maiores do que os nossos. Desejos maiores do que os nossos. Sabe o que precisamos fazer? Redesenhar. Sabe aquela tela em branco? Talvez o nosso pintor não tenha sido assim tão bom, tenha deixado algo que não ficou exatamente como a gente desejava. A gente vai recolorir. Quando eu trabalho com criança, e aí por vezes a gente faz alguma atividade de desenho, enfim, eu acho que a gente não falou isso logo no início, mas eu sou psicoterapeuta e trabalho, tenho um consultório e atendo. E quando atendo crianças, durante a atividade, às vezes, eu preciso pedir que eles deem vida para o desenho. E eles ficam pensando, mas como assim, né? O desenho vai se mexer? O que é? Porque às vezes a ideia de dar vida é fazer com que o bonequinho ali saia do lugar. Não, vamos colorir? Ah, tá, colorir, é isso. É isso, queridas. Vamos recolorir? Se entendermos que, criadas à imagem e semelhança de Deus, somos criadas à imagem e semelhança do seu caráter, um caráter reto e justo, e precisamos fazer melhor por nós, de forma bem egoísta. E aí eu vou só ajustar essa palavra para que não entendam mal. Esse modelo egoísta envolve proteção, cuidado próprio, reconhecimento, valorização. A minha mala está pesada? Estou carregando pedra? Por quê? Tem rancor? Tem mágoa? Isso é a imagem e semelhança de Deus? Não. Tem rancor e eu preciso perdoar? Talvez. E se eu não perdoo, sabe quem carrega as pedras? Eu mesma. E se eu não estendo a mão para me perdoar,
Quem carrega as pedras? Eu. Do que a minha bagagem está feita? O que eu estou levando ali? Quando eu faço a minha mala para viagem, aquela que eu perguntei lá no início se alguém já tinha ido, quando eu faço a minha mala, eu carrego o que é meu, eu carrego o que é dos outros. Eu carrego o que é meu ou eu carrego a mágoa que me fizeram sentir ou que me fizeram experimentar? Eu carrego o que é meu ou eu carrego a tristeza de não ter feito melhor pela minha família? Será que eu preciso pedir desculpas para alguém para poder me livrar do rancor? Se isso é item que prejudica e me impede de ser feliz, e é isso que eu desejo, será que eu preciso falar para alguém? Sabe que as mulheres, às vezes, elas adivinham coisas, né? E aí elas acham, sim, a gente adivinha, e já vai na frente, já resolve, enfim. E aí também reclama porque ninguém faz nada por mim, mas não dá tempo, porque quando a pessoa olha, eu já fiz. Cuidado, queridas. Né? Deixa que alguém faça um pouquinho também. Não, mas se eu não faço, a pessoa... Não, ninguém vai. Ninguém vai demorar muito. Calma. Ansiedade, para que isso? Vamos devagar, né? Vamos pensar com carinho antes de fazer. Então, temos a opção. Temos a opção de carregar aquilo que é saudável, que me faz bem. Quando? Quando nos livramos daquilo que não está bom. Quando fazemos o processo de autoconhecimento. Quando decidimos nos conhecer e entender aquilo que me faz bem. E de forma bastante egoísta, se protegendo. Não se expondo. Não deixando, talvez, que outras pessoas ou outra pessoa decida pelo seu comportamento. Como que faz isso? Se eu tenho rancor? Como que faz isso se eu tenho medo? Como que faz isso se eu tenho sentimento de rejeição? Pelo quê? Talvez pela maneira como eu interpretei as coisas. Minha mãe trabalhava o dia inteiro fora. Chegava tarde em casa, não tinha muito tempo, enfim, mas eu e meu irmão tínhamos uma excelente escola, íamos de van para a escola, tínhamos sempre a roupinha limpa, sempre não, devido às condições, não eram como os adolescentes de hoje, que exigem a marca, enfim, né? Mas tínhamos tudo de boa qualidade, boa alimentação, mas por vezes reclamávamos da presença dela. Reclamávamos e não entendíamos por que ela não estava ali. Sabe o que eu poderia ter feito, queridas? Eu poderia ter me amargurado pela ausência. Eu poderia ter me afundado numa má alimentação. Comemos as nossas mágoas. Cuidado com o que você come. Comemos as nossas mágoas. Eu poderia ter optado pelas drogas. Poderia. Ah, não, mas cristão não faz isso. Desculpa. Faz. Eu poderia ter optado por uma outra compulsão que compensasse o sentimento da ausência materna. Poderia. Sabe o que eu fiz? É uma boa opção. Eu passei a entender, ou pelo menos eu busquei entender o que acontecia. Por que aquilo se desenhava daquela maneira. Os filhos exigem dos pais, ao mesmo tempo que a presença, algo que os complete de forma a ter a roupa legal, a escola legal, a alimentação legal. E nós, como mães, fazemos o quê? Corremos, né, que nem um touro, né, enlouquecido, assim, para poder dar conta disso tudo. Cuidamos de nós quando mesmo? Quando sobra, né? Se sobrar. E o se sobrar envolve tempo e dinheiro, né? Porque primeiro a gente paga a escola, a gente cuida, faz 1 milhão de coisas, aí o que sobrar a gente se cuida. Isso é carregar pedra? Também. Por quê? Porque na medida que eu não olho para aquilo que é meu, que eu não gasto tempo me reconhecendo ou me conhecendo, eu continuo carregando as pedras que me prejudicam. Eu continuo me entulhando daquilo que não me faz bem. Daquilo que não me satisfaz como mulher, como mãe, como esposa. E aí, às vezes, o meu relacionamento fica ruim. Fica difícil de viver.
parece assim que tudo à minha volta dá errado. Mas qual é o meu comportamento? O que eu faço? Como que eu conduzo as coisas? Como que eu dou conta das coisas? Será que eu quero ser uma super mulher? E aí eu reclamo que ninguém me protege? Será que eu quero ser perfeita? E aí eu reclamo e sofro porque eu não tenho uma amiga e um amigo para poder contar as coisas? Mas como é que eu vou contar, né? O perfeito não erra, não comete erro, não faz nada feio. Não dá para contar nada para ninguém se é que eu fiz isso. E aí eu fico como? Sozinha. E aí vem o quê? Sentimento de rejeição. E aí vem a informação que assim, verdade, nasci para sofrer mesmo, não tem jeito. Não tem ninguém do meu lado, não tem ninguém que me apoie, não tem ninguém que me ajude. Tá, mas como é que eu estou lidando com isso? Eu estou sendo verdadeira comigo a ponto de reconhecer que tem coisas da minha história que não estão legais e que eu preciso deixar pelo caminho literalmente. Abandonar. Perdoar alguém? Talvez. Se perdoar. Será que a minha situação foi um pouco maior porque envolvia uma relação de abuso? Pode ser que sim. E como que faz? Busca ajuda. Sabe que, infelizmente, foi tabu durante muito tempo, enquanto cristãos, buscar ajuda profissional. Mas, enquanto profissional e enquanto cristã, eu entendo que Deus capacita pessoas para nos ajudar. Que Deus coloca pessoas habilitadas no nosso caminho para nos ajudar a desfazer a mala. Sabe que quando chegamos a algum lugar, não importa o tempo que vamos passar ali, quando chegamos a algum lugar e não desfazemos a mala, tem uma representação muito forte. É porque não estamos ainda à vontade ou prontos para ali ficar. Se eu não desfizer a minha mala, se eu não tirar desta bagagem aquilo que vem da minha história, e as mulheres são fiéis e levam para muito tempo o seu sofrimento. Não projetam em ninguém. Levam consigo, mantendo a história da família, mantendo por vezes uma história de dor e sofrimento. Mas cada uma de nós sabe sim, a alegria e a dor de carregar as suas bagagens. Cada uma de nós sabemos o quanto pesa, o quanto nos incomoda ou o quanto nos satisfaz. Podemos escolher, podemos decidir, podemos chegar ao ponto de desfazer a mala, dizer a verdade, contar aquilo que nos incomoda. Sabe que quando eu disse que mulher adivinha as coisas e vai na frente e vai fazendo, ela pensa que os outros vão fazer isso também, né? Mas como que tu não sabia? Mas como que tu não fez? As pessoas não adivinham se a gente não falar. As pessoas não fazem se nós não pedirmos. Sabe o que aprendi? Foi uma luta, mas aprendi na minha história que quem não me pede ajuda, não recebe a minha ajuda. Ai, que feio, que mal educado. Não, queridas. Muitas vezes fiz, ajudei, de bom coração, pessoas que não estavam prontas para receber. Tristeza e amargura. Sabe que Deus às vezes tem uma bênção linda para colocar na nossa vida? Só que Ele olha para nós e diz, tá carregando pedra, querida, não dá. Tá carregando pedra, tem rancor no coração. E se eu te dou essa bênção, esse presente lindo, com esse laço maravilhoso no tempo errado, sabe o que tu faz? Tu joga dentro daquela bagagem que já está lá sobrecarregada e não usa. Vai estragar. Ele sabe o tempo das coisas. Ele sabe o porquê. E como as coisas devem acontecer. Quando a gente falou de espelho, e aí tem um texto no livro de Efésios. Efésios capítulo 5, eu sei que não era a minha parte, mas enfim, né? Não dá para não linkar com a Bíblia, né? Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 nos diz. Aquelas que desejarem nos acompanhar. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício.
Se o nosso espelho não for um espelho bom, reto e justo, a nossa bagagem vai pesar cada vez mais. Lembrem-se, a nossa bagagem é basicamente 2 itens: emoção e comportamento. Eu decido, eu conduzo. Se o meu espelho for Jesus. Eu escolho se o meu espelho for Deus. Eu faço a minha vida ser harmoniosa. Eu faço a vida da minha família ser harmoniosa, se o meu espelho for Deus. Mas eu posso transformar a vida das pessoas em algo ruim e triste, se eu estiver me espelhando naquilo que não é bom. Eu tenho aqui os papeizinhos que foi carinhosamente preparado aqui pela equipe e caneta. Quer nos ajudar, Liliane, por gentileza? Um papelzinho, uma caneta para cada uma. Tem uns outros menorzinhos ali também. Pode, um para cada uma, por favor. Às vezes fica um pouquinho ruim assim no colo, mas acho que vale a pena a tentativa. Um só. Uhum. Um papelzinho só. Hã? Não, um papelzinho só. É que a gente pegou pequeno, pegou grande, depende, tem mulher que é mais empolgada, quer fazer um texto, aí fica à vontade. 2 folhas para Nancy, por gentileza. Todas munidas, armadas aí, no bom sentido, é claro. Precisamos nos armar, né, mulheres? Mas só do que é bom, não esqueçam. Eu quero convidar vocês agora nesse momento. Ninguém é obrigada, não, mas querendo participar conosco. Nós vamos sair para uma viagem. Daqui 5 minutos. É bem rapidinho a preparação. O que vocês vão levar? Só que esta é uma viagem um pouquinho diferente, porque no meio do caminho a gente vai precisar deixar alguma coisa. Então, pensa com muito carinho antes de escrever aí. Quais são as minhas emoções? Quais são os meus entulhos? O que tem de bom, o que tem de ruim na minha vida que eu posso levar numa viagem? O que eu tenho na minha bagagem? Será que deu para entender? Poucas palavras, não precisa ser um texto, podem ser palavras avulsas, mas o que eu carrego na minha bagagem, sendo bom ou ruim? Vamos lá, mulheres? Nós já vamos sair. O ônibus já está pronto aqui à porta. Ok? Eu sei que mulher sempre carrega a mala com muita coisa, né? Mas não precisa muito, não. Hoje a gente não vai levar nem do filho, nem do marido, nem de parente nenhum, hein? É só a sua. Não precisa levar muito casaco, a gente pode ir para um lugar quente, se for mais agradável para vocês. Queridas, a gente está preparada para sair. Todo mundo com a mala pronta aí? Vamos começar a viagem? Entramos no ônibus, é um ônibus bem confortável. Vamos se ajeitar aí na cadeira? Vamos sentar naquela poltrona, como que chama? Reclinável, leito, né? Isso, a poltrona da mamãe mudou hoje. Ou da mulher bonita, pode ser? Muito bem, mulher bonita merece. Senta aí nessa poltrona bem agradável, confortável. Começamos a nossa viagem, mas o motorista avisou ali que tem muito peso. E aí vocês têm a opção de ficar no caminho, voltar para casa, ou a gente seguir. O resultado é bom. Nós estamos indo para um lugar maravilhoso.
vale a pena seguir viagem. Mas assim, só vai quem quer, óbvio, né? Eu pensei numa opção, que cada uma de nós pudessem tirar um item da bagagem. O que vocês acham? A gente tira um item, dá uma esvaziadinha na mala, eu acho que já vai dar para seguir viagem, pode ser? Cada um arrisca um item aí que dá para deixar pelo caminho, que não vale a pena levar ou que não vai ser tão importante. Ok? Então, só um pouquinho que eu vou ver se já dá para a gente seguir. Encenação, né? Faz parte da história. Eu acho que já dá para a gente seguir. Sabe que a gente está indo para um lugar que tem sol. Todo mundo gosta de sol? Ah, que delícia, né? Mesmo que seja inverno, ele é muito bem-vindo. Dá uma aquecida, deixa o dia bonito, é mais agradável. Tem sol, tem belezas naturais, criação de Deus, um lugar lindo. Estão pensando aí nesse lugar? Imaginando? Antes do início tinha umas imagens aqui tão bonitas, né? Do fundo do mar. Tem mar. Todo mundo gosta do mar, pode ser? Não é obrigado a tomar banho, né? Mas ele está lá, ele é lindo, transparente, cristalino. E a água é quentinha, quem quiser aproveitar. A gente não chegou ainda não, eu só estou descrevendo que é para vocês entenderem para onde é que a gente está indo. Deu mais um problema. Está pesado ainda. A gente corre o risco de ter que retornar ou ficar aqui pelo caminho. Ou, de novo, a gente tira mais um item. Dá para tirar mais um item? Vamos tentar? Vamos tirar mais uma coisinha? Toda ela. Meu pai. Tá, ok. Alguém quer deixar a mala inteira? Ó, tudo bem. Se a sua mala está incomodando, vamos deixar então. Que bom. Se alguém quiser deixar a mala inteira, a gente já resolve o problema agora. Vamos olhar de novo aí o que a gente escreveu? Vamos lá? Vamos ler de novo? O que eu botei aí na minha bagagem? Não precisa falar, é só vocês olharem, pensarem se o que está aí está bom, se alguém quer tirar mais alguma coisa. Já dá para a gente seguir viagem, o lugar é lindo e vale a pena a gente seguir. Dá para seguir com o que está aí? Alguém quer largar mais alguma coisa? Agora é a hora. Pode riscar. Quer deixar? Deixa agora. Tá doendo de tirar? Tá difícil? Um pouco? Será que eu tenho que deixar alguém no caminho? Será que literalmente eu tenho que tirar alguém da minha vida? Mas aí, não, mas só um pouquinho, como cristãos, né? E a Bíblia nos orienta que a gente deve amar o próximo. E quem não ama o próximo é mentiroso? Não é isso que a Bíblia nos fala? Tá, mas então se é assim, eu não posso tirar ninguém, não. Mas sabe, queridos, que enquanto estudo a gente percebe que às vezes eu tenho que tirar algumas pessoas da minha história. Eu preciso. Mas aí eu vou destratar? Eu vou odiar? Não. Eu vou tirar da minha história, porque se aquela pessoa ali se manter, os meus problemas retornarão. E eu não quero mais. Eu quero um novo trajeto. Sabe que eu saio de casa todo dia e vou à direita? E amanhã eu vou ir para a esquerda. Mas eu vou levar mais um minuto, não tem problema não. Leva um minuto a mais, faz um novo caminho. Como que eu largo as pedras se eu não quero optar pelo novo caminho? Como que eu deixo a bagagem que está pesada se eu não quero optar em largar algo que me incomoda? Porque eu tenho pena? Porque me foi ensinado que as mulheres são boazinhas, é isso. Nos é ensinado desde pequenininha, né? Que a mulher cuida da casa, cuida da bonequinha, cuida dos brinquedos. A mulher faz tudo certinho, é assim? Ah, então eu não posso deixar ninguém não, né? Pode sim, querida. Pode e deve. É tempo de abandonar aquilo que não te faz bem. É tempo de tirar da tua bagagem, talvez uma pessoa inteira, para poder seguir a tua viagem com autoestima, com coragem, com alegria, com um olhar que sorri. Sabia que o olhar sorri? Um olhar que sorri agrada. Faz bem para quem sorri e para quem recebe. Experimente. Leve consigo
As canetinhas a gente devolve, claro, mas leve consigo esse papelzinho para você poder ler depois, com carinho, repensar quem foi que eu anotei aqui, ou o que foi que eu anotei aqui. Talvez lá eu não tenha tido tanto tempo, mas refaça o exercício. Pense, o que não anotou, faltou? Então, refaça o exercício em casa com calma, pensando naquilo, quais são os propósitos que eu tenho para a minha vida? Eu perdi o rumo? Eu deixei de gostar? Eu deixei de querer porque a minha bagagem era muito pesada e eu fiquei desanimada? Tá muito ruim de carregar essa bagagem, eu não quero mais. Lembrem-se que os 2 itens básicos que carregamos na nossa história são emoção e comportamento. Emoção, aquilo que sentimos. Comportamento, o que fazemos com aquilo que sentimos. Queridas, vocês têm a opção, a partir deste momento, tendo entendido, e eu desejo que sim, que vocês não são obrigadas a carregar pedras, que vocês foram feitas à imagem e semelhança de Deus para viver uma vida de paz e uma vida alegre. E uma vida em que tem um coração agradecido, em que eu não tenho rancor no meu olhar, culpa, angústia, tristeza. O olhar da mulher deve ser harmonioso, cuidadoso, acolhedor. Temos essa responsabilidade, mas é uma responsabilidade tão maravilhosa, porque é tão bom fazer bem, né? É bom fazer bem para as pessoas à nossa volta, e quando fazemos bem aos outros, fazemos a nós mesmos. Que Deus nos ajude a cada dia, que tenhamos forças e desejo para sim abandonar as pedras que carregamos na nossa mala. Amém. Muito obrigada, Tati. A gente sempre cresce. E agora aprendemos mais uma vez que nós temos que cuidar, né, a nossa bagagem, né? Todos os dias nós temos que cuidar o que nós estamos trazendo, o que nós temos que deixar de lado, né? E às vezes, eu estava vendo, às vezes as coisas são difíceis, né, para a gente escolher. Ah, isso eu deixo, isso não me faz bem. E às vezes a gente fica pensando, é difícil escolher, é difícil decidir, não, agora eu vou deixar de lado. Que Deus vai me ajudar, que eu vou deixar de lado isso. E com isso a gente, com certeza, é mais feliz, né? A gente é mais feliz e é que nem aquela pedrinha dentro d'água que a gente joga. Se a gente é mais feliz, a gente vai transmitindo a felicidade para todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Para a nossa família, no nosso trabalho, para os nossos amigos. E a gente vai estendendo, vai passando, vai passando. E Deus quer isso. Deus não nos quer carregando pedras. Deus não nos quer que sejamos infelizes, insatisfeitos. Que Deus nos abençoe e que possamos ter a decisão correta. Tati, eu quero te dar uma lembrancinha, tu podes vir aqui? Eu amo ganhar presente. Obrigada por ter falado para nós. É um aromatizante de ambiente. É maravilhoso. Uhum. Obrigada, Tati. Pode passar ali o Kelvin. Bom, então aí está o nosso site, né, do Bonitas. Vocês podem... Gurias, o projetor não está bom hoje. Vocês perceberam, né? Está tudo uma cor só. Nós tentamos arrumar o cabo aqui, não sei, tem alguma coisa que não está legal. Mas ali é o site do Bonita, o Face, desculpa, o Face do Bonita, tá? Que a gente pode entrar e pode... Sim, depois é colocado no Face. Sim, porque... Sim! Pois é, por isso que nós temos os meninos aqui nos ajudando. Os meninos gravam para nós. Certo? Os meninos gravam para nós e colocam no Face. E se por acaso alguma vez vocês não puderem vir, lógico que a gente quer que vocês venham todos, às vezes, porque é muito mais gostoso daqui, né? É a mesma coisa que eu assistir uma orquestra sinfônica só ouvindo.
do que tu tá vendo lá, esse instrumento está tocando agora, esse agora, esse agora. É muito mais gostoso. É muito mais gostoso nós estarmos aqui. Mas, por acaso, alguma vez vocês não puderem vir, pode depois ir lá no Face e ouvir a palestra de novo. Tá? Isso. Pode passar para o próximo? Bom, esse aí é o desafio que é para mim também, vamos ser sinceros, de se mexer. Um dos 8 remédios de Deus é o exercício físico, né? Tanto faz a caminhada, natação, corrida, ginástica, hidroginástica. Nós somos diferentes e cada um tem uma maneira diferente. A mais barata é a caminhada, porque eu acho que um tênis todo mundo tem, né? Caminhar num lugar, mas tem que ser seguro, né, meninas? Não vamos ir para lugar que não seja seguro. Que tenha natureza também. Exatamente. Mas vamos nos mexer. Pode passar o próximo, Kelvin. E um pensamento que vamos deixar. Eu vou entregar os meus problemas e ansiedades para Jesus. Né? Não vamos carregar as pedras na nossa bagagem. Vamos entregar para Jesus e vamos deixar que Ele nos ajude. Vamos pedir sabedoria também para Ele nos dizer, porque às vezes a gente não percebe que uma coisinha lá na nossa bagagem está nos incomodando tanto. Vamos pedir para Deus, Deus, o que está me incomodando? Por que eu me chateio por isso? E Deus vai nos mostrar, e Deus vai limpar isso do nosso coração. Eu quero deixar uma dica de leitura. Na vez passada, a Zani deixou aquela do Ben Carson, né? Eram 3 livros, certo? Eram 3 livros, e tem um filme também. E eu quero deixar a minha dica de leitura. Eu amo ler, estou sempre lendo. Esse livro, eu estava vendo, eu dei para o meu filho em 2004. Eu já li várias vezes, já passei, né? Já passei para vários amigos, por isso que ele está assim, ó, machucadinho, amassadinho. Mas é uma história muito interessante. O livro é Mil Cairão ao Teu Lado. É a história de uma família, ele era um soldado. O que eu achei interessante nesse livro é que, assim, a gente sempre ouviu a história da Segunda Guerra Mundial pelo lado dos aliados, pelo outro lado. Esse aqui é o lado de um alemão. Esse cara é uma família alemã, cristã, e o que eles passaram na guerra. É muito difícil, até então eu nunca tinha visto nenhum livro de um alemão falando sobre a guerra pelo ponto de vista deles. Né? E é muito interessante. Os milagres que Deus fez na vida deles para manter essa família é impressionante. E se Deus fez muitos milagres na Bíblia que a gente lê, né? Cada capítulo desse livro tem um milagre que Deus fez. E se nós pararmos para pensar, na nossa vida também Deus nos dá muitos milagres. Então, se vocês tiverem tempinho, como a minha irmã diz, não estou fazendo propaganda, não sou paga para isso, mas coisas boas a gente tem que repartir, né? É da Casa Publicadora. Ele ficou muito tempo sem ter extinto esse livro. Agora, outro dia, eu vi que tem na Casa Publicadora de novo. Tá? Então, quem quiser, compre e leia e passe para os seus filhos, passe para os seus amigos, que é muito bom. Lógico, sempre sabendo que o seu amigo vai devolver o livro também, né? Porque livro bom a gente tem que ter, né? Porque de vez em quando tem que ler de novo. Tá? Então, essa foi a minha dica de leitura. E o nosso projeto do piquenique, né, com as crianças. Lembra que a Lores lançou o último Bonita? E daí ela lançou num Bonita, e no sábado seguinte nós fomos para um lar. Quem está aqui que foi no lar? Isso, ela foi. Mas nós fomos assim, ó, entre 8 e 9 mulheres, né? Nós estávamos. Foi uma tarde muito gostosa. A gente contou história para as crianças, brincamos com elas, elas comeram um bolinho, tomamos um chá. Estava muito gostoso.
Só que assim, quando nós fomos lá, nós descobrimos que tinha 2 casas. Uma numa esquina e a outra do lado. Tem o Lar Esperança e a Clínica Esperança. Uma com 14, é tudo criança. É tudo criança. Uma com 14 crianças e outra com 12 crianças. Então, eu quero convidar vocês, né, para quem quiser, no próximo sábado, para nós irmos. Nós precisamos, daí, quem leve alguma coisa de comida, Daí nós temos a lista, venham falar comigo depois para a gente já fazer a lista. É sábado que vem à tarde. Tá? Nós vamos nos reunir aqui às 2h30 para nós estarmos... Fica próximo da FAPA. Fica bem perto da FAPA. Tá? Daí, vocês só me deixem o telefone de vocês, o interesse que vocês têm de... Elas moram lá. São crianças que não têm pais e elas moram lá. Inclusive, nós não podemos perguntar nada sobre família, sobre coisas... Ah, vocês foram sábado passado? Ai, que legal! Que legal! É. Ai, que legal! Que legal! Viu só que bom? Uhum. Pois é. Viu só? Que bom, né? Que bom que vocês foram. Isto, que bom. Uhum. É. O que é interessante é que quando a gente faz para uma pessoa, a gente se sente tão bem que parece que a gente fez, que a gente que recebeu, mas não, a gente deu, mas a gente que se sente super bem, né? Então, daí tem esse projeto, e daí no terceiro sábado de nós... Pode passar, Kelvin, por favor? Ah, esse é um pensamento da Madre Teresa. A pobreza não foi criada por Deus, mas por mim e por você, quando nós não repartimos o que temos. Essa mulher é muito sábia, né? É muito sábia. Então, nós temos que repartir o que Deus nos deu, nós temos que repartir, né? Se nós repartirmos um pouquinho, não vai fazer falta para nós e vai ser muito bom para os outros. Exatamente, agrega para os outros. Pode passar, Kelvin? Então, isso é descrevendo mais um pouco do projeto, que eu já falei para vocês, né? O que a gente faz lá de brincadeiras, o que a gente leva. Tá? Pode passar? E daí, no sábado 20 de junho, daí nós vamos ao Lar de Idosos. Tá? Nós já tivemos aqui no mês passado, já fomos, e daí nós queremos montar uma equipe também para irmos também no Lar de Idosos. Pode passar? Aí o que levarmos, né, para o lar de idosos, carinho, amor, alegria, esperança, estar com eles, né, e levar um lanchinho para eles também, para eles comerem uma coisa... Eles estão acostumados a comer a comida deles todo dia. É tão bom comer uma coisinha um pouco diferente, né? Mudar o cardápio. Daí levarmos um bolinho, levarmos um lanchinho para eles, para mudarem o cardápio também. Pode passar? Isso aí é coisas que nós estamos pensando em levarmos, tanto para as crianças quanto para os idosos, né? Mantas, luvas, meias, livros de história, fralda, roupa, brinquedos, coisas que eles tenham necessidade, né? Quem não puder ir e quiser nos doar com isso, ou em dinheiro, ou comprar e nos trazer, nós aceitamos, tá? Daí o pensamento para a semana... Que a semana seja leve, abençoada, produtiva e muito feliz. Bom, então, meninas, obrigada pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre faz tudo isso com muito carinho, muita atenção. Tem uma equipe sempre por trás, trabalhando. E nós queremos deixar uma lembrancinha para vocês. Loura, pode me ajudar? Manu, pode me ajudar?